Vamos nessa! Seguindo aqui então, dentro da parte de função de segundo grau, nesse bloco vamos reforçar aqui algumas ideias sobre domínio e imagem da função de segundo grau. Domínio, a gente sabe que tem a ver com os valores de x. Então, se nada for dito sobre o domínio da função de segundo grau, parte do princípio que o domínio vai ser o conjunto dos números reais. Quando eu falo de domínio da função, eu falo dos valores que eu posso atribuir para x. Uma função de segundo grau, então y igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 7. Para essa função aqui eu posso atribuir qualquer valor para x. Para x eu posso atribuir qualquer valor, certo? Só para te dar um exemplo de uma... Porque aí você pode falar assim, pô, mas então para qualquer função o domínio é os reais, né? Não, porque se eu colocar para vocês, por exemplo, olha, essa função aqui... Isso aqui não é uma função de segundo grau, mas é só para te exemplificar uma situação em que o domínio não seria o conjunto dos números reais, só para reforçar. Para essa função que está aqui, por exemplo, não é qualquer valor de x que eu posso jogar. X não pode ser 5, por exemplo. Porque se o x fosse 5, 5 menos 5 daria 0, eu crio uma situação em que eu não tenho valor real, certo? Não existe divisão por zero. Então, para essa função aqui, por exemplo, o domínio não seria o conjunto dos números reais. Mas para a função que a gente está estudando, que é a função de segundo grau, se eu não fizer qualquer tipo de restrição no domínio, então parte do princípio que o domínio vai ser o conjunto dos números reais. Tá bom? Eu posso atribuir para qualquer que seja a minha função de segundo grau. Y igual a 4x ao quadrado menos 3x mais 10. No lugar do x eu posso colocar qualquer número. Pode ser um número positivo, um número negativo, um número fracionário, um número racional e irracional. No lugar do x eu coloco o x que eu quiser. Aí o que a gente vai ver é o seguinte, para a função de segundo grau, tanto que muitas vezes eu falo com vocês, né? Função de segundo grau de domínio real. Se eu falar que é uma função de segundo grau, ou mesmo um enunciado, função de segundo grau de domínio real. Então ele está dando a entender que o valor de x pode ser qualquer um. Ok, para x a gente tem liberdade. Agora para y... a gente sabe que não é qualquer valor de y que pode ser que eu encontre. Então, para essa função aqui, por exemplo, como o a dela é positivo, a concavidade dela é virada para baixo. E a gente sabe, então, que essa função ela tem um ponto de mínimo. E a gente sabe que esse ponto de mínimo me garante que... Então, se eu fizer um esboço rapidinho aqui, tá? Um esboço muito simplificado. Se a aqui não é positivo... Então, a representação da parábola seria uma concavidade virada para cima, certo? Então, se a parábola tem uma concavidade virada para cima, eu tenho aqui um ponto de mínimo. Significa, então, que existem valores de y para os quais, por mais que eu dê valores de x aqui, que eu substitua o valor de x, eu não vou conseguir descobrir aqui valores de y. Então, aguenta, que é o que a gente vai começar a ver agora e que a gente vai começar a organizar, que é a imagem. Para domínio... não cai em pilha torta, não. Domínio de função de segundo grau, domínio real. Valor de x, domínio tem a ver com valor de x. Valor de x numa função de segundo grau, ao menos que ele faça alguma restrição, eu posso imaginar qualquer valor de x. Agora, e sobre os valores de y? Aí tem a ver com a imagem. Domínio, valores de x, imagem, valores de y. Então está anotado para vocês que a imagem da função quadrática, definida como f de x ou y do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, é composta pelo conjunto dos números reais maiores ou menores que o y do vértice, a depender do coeficiente a da parábola. Ih, Brunão, achei meio confuso esse texto. Calma, que a gente vai traduzir. Quando a for maior do que zero, a gente sabe que se o a for maior do que zero, a concavidade ela é virada para cima. Brunão, mas aqui você está trazendo uma situação específica em que a parábola corta o eixo x em 2 pontos. E se for daquela situação em que corta o x em apenas 1 ponto? E se for daquela situação em que nem corta o eixo x? Não tem problema, tá bom? Aqui tem uma representação genérica, no caso específico em que corta em 2 pontos aqui no eixo x, mas o que está sendo colocado aqui vai valer como regra geral. Entenda a lógica da coisa. Se eu tenho uma parábola que tem a concavidade virada para cima, a imagem será o conjunto dos valores de y iguais ou maiores que o valor do y do vértice. Não estou entendendo. Tem como dar um exemplo? Tem. Eu vou inventar, e aí como eu vou inventar, não necessariamente vai dar valor exato, tá? Porque eu vou inventar mesmo, ó. Y igual a 2x ao quadrado menos 7x mais 8, por exemplo. Ok?
Então, eu tenho aqui essa função. Ora, é uma função do segundo grau, A positivo, com cavidade então virada para cima, perfeito? Se a gente fosse fazer aqui, ó, um esboço rapidinho, seria algo semelhante a isso aqui, né? Ó. Ok? Ela passa cortando aqui, ó, no eixo Y no 8, certo? Como passa aqui, ó, como tem B negativo, ela passa cortando o eixo Y descendo, do jeito que está representado aqui. Então aqui, olha, a gente teria o vértice. Essa aqui é a minha coordenada X do vértice, e essa que está aqui é a minha coordenada Y do vértice. O que eu preciso que você entenda? A questão da imagem não precisa ser uma decoreba. Você pode até olhar para isso e querer decorar o que está sendo colocado aqui. Mas é muito mais fácil, obviamente, você entender a lógica da coisa. Valor de x, lembra, no lugar de x, eu posso colocar qualquer número real. Agora, sobre y, como essa parábola, como essa função ela é representada por uma parábola com a concavidade virada para cima, o que isso indica para a gente? Que à medida que eu vou aumentando os valores de x, eu tenho valores de y aqui diminuindo. Chego nesse ponto mínimo e a partir daí eu aumento os valores de x e os valores de y também aumentam. Só que então, na hora que a gente calcular aqui o y do vértice, o que a gente entende é que eu só consigo ter valores de y, imagem tem a ver com valores de y. Eu só consigo ter correspondência para valores de y que sejam maiores ou iguais ao meu y do vértice. Por quê? Suponhamos que você quisesse que um número que fosse, nesse caso, menor que o y do vértice fosse imagem de algum x. Não tem sentido isso, olha. Aqui está o y do vértice. Aí suponhamos que eu pegue um outro valor de y aqui. Onde que está o correspondente dele no gráfico? Não tem. Por quê? Porque o gráfico não está passando aqui nessa região. Tá vendo? Então, os possíveis valores de y que podem compor o conjunto imagem, nesse caso, seriam os valores de y, por isso que a gente coloca como regra, os valores de y maiores ou iguais ao y do vértice. Então, sempre que o A for maior do que zero, sempre que o A de uma função de segundo grau for maior do que zero, o meu conjunto imagem será o conjunto dos y's que sejam maiores ou iguais ao y do vértice. Vamos calcular aqui o y do vértice. Qual que é mesmo a fórmula do y do vértice? Y do vértice é menos delta sobre 4A. Lembrando que delta é só o apelido, o nome de batismo é discriminante. Então, qual que é a fórmula do discriminante? Discriminante é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, b é menos 7, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 2, vezes o valor do c, que é 8. Daí, então, o meu discriminante seria menos 7 ao quadrado, que dá 49, menos 4 vezes 2, que vai dar 8. 8 vezes 8 vai ter que dar 64. Meu discriminante aqui, então, seria igual a menos 25. Perfeito? Desculpem, menos 15. Ok? Inclusive, chegando a esse discriminante negativo, só para deixar claro, e para a representação aqui ficar mais fiel possível, a gente teria inclusive isso aqui, né? Ó. A gente teria alguma coisa assim, como o meu discriminante foi negativo, eu não teria interseção, né? Então a minha parábola ia ficar mais ou menos assim, ó. Quando eu falo interseção é porque ela não vai cortar aqui o eixo x, né? Então ela ficaria mais ou menos assim, tá? Cortando aqui no eixo y no 8. Esse aqui seria o meu vértice com o seu x do vértice e o y do vértice, que é o que a gente vai calcular daqui a pouquinho. Então, qual que vai ser então o y do vértice? Ó? Vai ser menos delta, ou seja, menos 15, dividido por 4 vezes o valor do a. Nosso a aqui foi 8, então dividido por 4 vezes 8. Meu y do vértice aqui, então, acabaria sendo 15, 32 avos. Então, esse cara que está aqui, ó, é como se a história fosse essa, olha. Eu tenho aqui, ó, o meu y
igual a 15/32. Teria aqui possibilidade de calcular o x do vértice, tá bom? Você pode calcular o x do vértice, e lembra, você pode calcular o x do vértice a partir da fórmula menos b sobre 2a, pode substituir esse x do vértice aqui na expressão para chegar aqui nos mesmos 15/32. Isso aqui para mim agora nesse ponto do vídeo não tem problema nenhum, tá? O que eu quero que você entenda é o seguinte: o que o 15/32 indica para a gente? Indica o seguinte: no lugar do x, você pode colocar, como eu disse agora há pouco, o número que você quiser. O que eu te garanto é que para essa expressão não tem como você encontrar um resultado para y que seja menor do que 15/32. Não tem jeito. Você pode colocar um x muito grande, pode colocar um x muito pequeno, um x, conforme eu falei, racional, irracional, enfia o x que você quiser. Só que nessa expressão, lembra que essa expressão é como se fosse uma formulinha de transformar o número, não é? Nessa forma, nessa expressão, não tem como, seja qual for o valor do x, você não consegue substituir um valor de x que faça com que esse y fique menor do que esse 15/32. Por quê? Porque o 15/32 é o menor valor de y possível. Por ser uma parábola com a concavidade virada para cima, ela tem um ponto de mínimo. E o menor valor que essa função assume é 15/32. Então aqui, por isso que a gente deixa indicado que o conjunto imagem dessa função, então está aqui meu y, está aqui o meu x. O conjunto imagem dessa função que eu acabei de apresentar para vocês seria dado dessa forma. Olha, é o conjunto dos valores de y pertencente ao conjunto dos números reais, tais que esses valores de y têm que ser maiores ou iguais a 15/32. Fechado? Tudo bem? Bem, então aí fica a seu critério. Ah, professor, eu quero decorar que quando o A for maior que zero, que a imagem vai ser y maior ou igual ao y do vértice. Beleza. Aqui eu fiz conta errada? Perdão, fiz conta errada. Vocês me desculpem. Aqui o raciocínio foi mais rápido, né? Assim, eu pensei numa coisa e o raciocínio foi mais rápido. Porque aqui era para colocar o resultado, né? Era 4 vezes o valor do A. Meu A era 2, aí eu coloquei 4 vezes o 8. O resultado final é que é 8. Então aqui, só para corrigir, seria 4 vezes 2, que vai dar 8, tá bom? E aí aqui então a gente chega em 15/8. E aí a minha imagem teria que ser então valores de y, tais que o meu y é maior ou igual a 15/8. Tá bom? É isso aí mesmo. Não seria 15/8 não? É isso mesmo, 15/8. Fechado? Que aí ficou menos o nosso discriminante que foi menos 15, menos 15 sobre 4 vezes 2 que deu 8, 15/8. Tá? Então, esses 15/8 aqui ia dar mais ou menos 2, né? Então, o y do vértice seria aproximadamente 2, né? Um pouquinho menos aí do que 2, então significa que não tem como, para essa função que aqui, você substituir um valor de x e encontrar um número que seja menor do que esse 15/8. E a situação, então, é semelhante para quando A for negativo. Aqui está representada uma situação pontual, que é da parábola em que ela acaba cortando o eixo x em 2 pontos, mas é só para que visualmente vocês tenham alguma noção. Então, é uma parábola que tem um ponto de máximo, então ela tem o A negativo, consequentemente ela tem um ponto máximo, e se ela tem um ponto máximo, ela tem um teto, certo? Significa então que para uma função que tem a representação gráfica semelhante àquela que está ali, não tem como. Seja qual for o valor do x, não tem como. Para essa função, o valor do y ser maior do que o y no vértice. Por isso que então a gente deixa indicado que são, caso para negativo, são valores de y pertencentes aos reais, tais que o y tem que ser menor ou igual ao y do vértice. Brunão, me dá um exemplo. Vamos lá. Se eu colocasse para vocês aqui, olha, y igual, de novo, não precisa esperar resultado exatinho não, porque estou inventando aqui agora, ó. Menos 9x ao quadrado, mais 4x, menos 2, por exemplo. Perfeito? Suponhamos que eu pedisse então para você determinar ali o conjunto imagem. Então que você criasse um panorama para mim sobre possíveis valores de y. Se eu te pergunto algo sobre o conjunto imagem, estou pedindo para você
me dá um intervalo de valores possíveis para y. Para x é qualquer intervalo. Para x é de menos infinito a mais infinito. Para valores de x é domínio real. E para y? Para y eu tenho aqui um intervalo possível de valores para y. Então, nesse caso, vamos calcular o nosso y do vértice. O que é y do vértice? É menos delta sobre 4a. Onde o delta, que é o meu discriminante, é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é menos 9, vezes o valor do c, que é menos 2. Meu discriminante, então, é 4 ao quadrado, que é 16, menos vezes menos vai ter que dar mais vezes menos vai ter que dar menos. 4 vezes 9 vai ter que dar 36, 36 vezes 2 vai ter que dar 72. Tá? Então eu vou chegar em um discriminante que seria de 16 menos 72, que vai ter que dar menos 56. Perfeito? Então aqui, no exemplo que eu criei, seria de novo uma situação semelhante a essa. Ó. A gente tem a parábola A negativo, então com cavidade virada para baixo. Tem que passar cortando no menos 2, então vai ficar mais ou menos assim, ó. Certo? Ela tem que passar cortando aqui, ó, no menos 2, que é a interseção com o eixo y. Chega aqui até esse ponto máximo, e aí esse ponto máximo seria o nosso y do vértice que eu vou calcular agora. Então, o y do vértice, ele vai ser menos o discriminante, ou seja, menos 56 dividido por 4 vezes o valor do a. 4 vezes menos 9. Então, o meu y do vértice, menos 56 tem que dar 56, dividido por menos 36. Então, fica menos 56 sobre menos 36. Aqui, dá para simplificar por 2, né? 56 por 2 vai dar 28. 36, se você for dividir por 2, vai dar 18. Se quiser dividir de novo por 2, vai dar 14. 9. Se quiser dividir direto por 4, também está valendo. Então, simplificando em cima e baixo por 4, a gente chegaria em menos 14 nonos. O que significa isso aqui, então? Y igual a menos 14 nonos, a história é a seguinte. Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir achar. Vamos colocar esse slide aqui, ó. Eu tenho aqui esse panorama, tá? Para o exemplo que eu criei aqui agora. Ó, a minha parábola toca no menos 2, porque é o ponto de interseção, né, com o eixo y, é o valor do c, que é o menos 2. O que é o meu y do vértice? É menos 14 nonos. 14, se for dividir por 9, vai dar menos 1 ponto alguma coisa. Então tá aqui, ó. Se aqui está o menos 2, o menos 1 ponto alguma coisa estaria um pouquinho para cima dele. Tá aqui, ó, menos 14 nonos. O que significa isso aqui, então, com relação aos valores de y? Onde que está a imagem? Qual que é o intervalo que corresponde à imagem dessa minha função? É esse intervalo que está aqui, olha. São os possíveis valores de y. Todos os possíveis valores de y para essa função são menores ou iguais a menos 14 nonos. O que significa isso na prática? Significa que nessa expressão que eu acabei de criar, você pode enfiar aqui o valor de x que você quiser. Um número muito grande, um número muito pequeno, positivo, negativo, não interessa. Para essa função, não tem como você encontrar um valor de y, seja qual for o valor de x, você não encontra um valor de y que supere menos 14 nonos. Menos 14 nonos é o teto dessa função, certo? É o meu ponto de referência. Menos 14 nonos, tá aqui, ó, seria o ponto máximo dessa função. Se ele é o ponto máximo, é porque então todos os possíveis valores de y tem que ser menores ou iguais a menos 14 nonos. Então é o que eu vou deixar indicado para vocês aqui, tá? Conjunto imagem dessa função, tá aqui, ó. Conjunto imagem é o conjunto de valores de y pertencente ao conjunto dos números reais, tais que o meu y tem que ser menor ou igual a menos
14 nonos. Tá bom? E claro, né, gente, eu não coloquei aqui no exemplo anterior, mas vamos deixar indicado para não ter dúvida nenhuma. Na notação de intervalos aqui, a gente pode colocar assim, olha. Como ele é maior ou igual a 15 oitavos, você pode deixar indicado que o conjunto imagem é o meu intervalo que vai de 15 oitavos até mais infinito. Perfeito? Meu conjunto imagem é o intervalo que vai de 15 oitavos, podendo ser o 15 oitavos, então por isso aqui o colchete fechado, né? Até mais infinito. Mais infinito aberto. Ou, para esse que a gente viu aqui agora, a gente pode deixar indicado assim, né? Que meu conjunto imagem vai de menos infinito até menos 14 nonos, fechado no 14 nonos. Tá bom? Então aqui, ó, menos infinito, então é porque ele está vindo, né? Ó, opa, é esse aqui. De menos infinito até menos 14 nonos. Beleza? Muito bem. Conseguimos entender mais ou menos a dinâmica? Vamos dar uma olhadinha em duas questões que estão aqui, olha. Essa primeira foi da Banca Fundatec, concurso da Prefeitura de Imbé, provinha aplicada aí no ano de 2020, só para a gente dar uma fixada. Então vem falando assim, olha, a função f de x igual a menos 3x ao quadrado menos 72x mais 84 tem como característica o gráfico de uma parábola com imagem no intervalo. E aí aqui vem as alternativas, tá? E ó, só reforçando, então até pelo que está aparecendo aqui nessas alternativas, só para não deixar dúvida nenhuma. Aqui, né, olha, onde eu coloco parênteses, que a gente deixa indicado, né, que eu não tenho como identificar ali o último elemento, a gente pode colocar ali também o colchete aberto, assim, ó. Fechado no 15 oitavos, porque o 15 oitavos faz parte, e aberto, ó, aberto no mais infinito, certo? Porque como é infinito, não tem como eu definir ali qual que vai ser o último, então o mais infinito, aberto. E a mesma coisa nesse exemplo, ó. Aqui eu posso colocar que o meu conjunto imagem vem do menos infinito aberto até o menos 14 nonos fechado, tá bom? Do menos infinito até o menos 14 nonos fechado aqui no menos 14 nonos. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nessa daqui então, ó. Aí ele tá querendo saber qual que é a imagem, tá bom? Tá te pedindo isso. Qual que é o conjunto imagem. Então, pelo que a gente acabou de verificar. Como esse A é negativo, o conjunto imagem é o conjunto dos valores de y pertencente ao conjunto dos meios reais, tais que meu y tem que ser menor ou igual ao y do vértice. Então vamos calcular o y do vértice. Aí tem aqui uma observação, aquelas que eu chamo a atenção de vocês. Você pode dividir todos os coeficientes aqui por menos 3? Pode. Se você optar por dividir todos os coeficientes aqui, por exemplo, por 3 ou por menos 3, é só lembrar que o y do vértice fica influenciado por essa possível simplificação que você faça. Então aqui não tem problema nenhum. Se você quiser tratar os coeficientes aqui como se fosse, se eu quiser, Bruno, eu estou dividindo aqui por menos 3, tá? Não tem problema nenhum. Só que aí é lembrar que você está dividindo também o f de x por menos 3, né? Então que no final você vai ter que multiplicar todo mundo por menos 3. Então se você quiser simplificar os coeficientes, não tem problema. Só que lembra que você está fazendo isso aqui então, olha. Você está pegando o f de x, que é o seu y, está dividindo o seu y por 3, e aí isso está te gerando essa função, ó. X ao quadrado mais 24x menos o 28. Desculpa, 26. 28. Tá bom? Vamos lá. Se você aqui, então, não quis... Não quero. Tá bom? Eu não quero
simplificar. Não tem problema. Aí você vai ficar aqui com cálculos maiores, né? Sua conta vai ficar um pouquinho maior na hora que eu fazer ali na questão do discriminante, mas errado não vai dar. Então, simplifiquei, dividi aqui por menos 3. Menos 3 dividido por menos 3 vai ter que dar 1. Menos 72 dividido por menos 3 vai ter que dar mais 24. 84 dividido por menos 3, menos 28. Vou calcular o y do vértice, então, tomando como referência esses coeficientes. Meu y do vértice, então vamos lá, discriminante b ao quadrado, 1 ao quadrado, desculpem, o b aqui vai ser 24, então, ó, 24 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 28. Meu discriminante, então, vai ser o 24, quando você for elevar ao quadrado, 24, quando a gente multiplica por 24, a gente acaba encontrando 576. Menos vezes menos vai ter que dar mais, e aí 4, se você for multiplicar por 28, dá 112. Então, 576 mais 112, a gente acaba chegando em 688. Daí, quem que vai ser o meu y do vértice? Então, vou chamar aqui de y', tá? Porque isso aqui vai ser um y do vértice falso. Lembre, isso aqui vai ser um y do vértice falso. Por quê? Porque a minha função original ela não tem esses coeficientes, tá? Mas para tentar diminuir um pouquinho as contas, dividimos aqui por menos 3 e vamos chegar aqui então a um y do vértice falso. Qual que vai ser esse valor do y do vértice falso? Menos o meu discriminante, menos 688, dividido por 4 vezes o meu a falso, que é 1. Dividido por 4 vezes menos 1. Então, meu y do vértice falso, 688, se você for dividir por 4, você chega em 172. Então, no caso aqui, daria menos 172. Só que é o que eu estou te falando. Não é esse cara que é o y do vértice. É aí que você tem que tomar cuidado. Se você simplificou para tentar diminuir as suas contas, lembrar que se de início você simplificou por menos 3, no final, para chegar ao y do vértice mesmo, você tem que pegar esse cara e multiplicar por menos 3. Então, aqui, o y do vértice seria menos 172 vezes menos 3. O meu y do vértice, então, se eu for multiplicar por 3, acaba dando 516. Positivo, tá? Porque aí menos vezes menos vai dar mais. Então, eu chego aqui a 516. Perfeito. Qual que é o panorama, então? Entenda. Aí, e só para te deixar claro, Brunão, cara, eu não tinha simplificado. Tá, então se você não simplificou, só te mostrar aqui, o seu discriminante teria ficado assim, ó, menos 72 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a da função, que era menos 3, vezes o valor da função, que foi 84. Quanto que vai dar isso aqui, ó? 72 ao quadrado, 72 vezes 72, 72 vezes 72, dá 5.184. Menos vezes menos vai dar mais. Então, 12 vezes 84 daria 1.008. Então, o seu discriminante, caso você não tenha simplificado os coeficientes, o seu discriminante foi 5.184 somado com 1.008. 6.192. Y do vértice é menos delta, ou seja, menos 6.192 dividido por 4 vezes o valor do seu A. Como A era menos 3, 4 vezes menos 3 daria menos 12. E aí, 6.192, se eu for dividir por 12, daria os mesmos 516 que eu deixei indicado aqui. Tá? Então fica a seu critério. Se não quiser simplificar, se por algum motivo achar que vai complicar, não tem problema. É só lembrar que o y do vértice fica influenciado por essa possível simplificação. Como eu dividi por menos 3, no final eu compensei multiplicando por menos 3. Fechado. Feito isso, então, qual que é o panorama? Eu tenho uma função que tem a concavidade, né, o gráfico tem a concavidade virada para baixo. Então, ó, ela é uma parábola com a concavidade virada para baixo. Como o discriminante aqui seria positivo, ela iria tocar em 2 pontos. Então tá aqui. O y do vértice é esse cara aqui, olha, é o 516. Então, como que eu vou escrever o conjunto imagem? 516, nesse caso, é o topo, é o maior valor possível para y. O que a gente está, a partir desse resultado, entendendo é o seguinte: aqui no lugar do x, eu enfio o valor de x que eu quiser.
Só que para y não tem jeito. O maior valor possível para y é 516. Gente, se o maior valor possível para y é 516, é porque então todos os outros possíveis valores de y têm que ser menores ou iguais a 516. Então a gente deixa indicado que o nosso conjunto imagem é o conjunto dos valores de y pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que esses valores de y são menores ou iguais a 516, perfeito? Ou, uma outra maneira de deixar indicado é que vai de menos infinito até fechado no 516, ou ainda aberto no menos infinito, fechado no 516. Nossa alternativa correta, então, está indicada aqui, olha, lá na letra C. Tá vendo aí? De menos infinito, aberto aqui, ó, no menos infinito, e fechado no 516, porque o 516 ele faz parte do nosso intervalo. Tá bom? Muito bem, vamos à última desse bloco. Questãozinha da banca IDIB, Prefeitura de Jaguaribe, prova aplicada no ano de 2020. Enunciado pedindo para considerar que eu tenho uma função f que vai de R em R. Então, se é uma função f que vai de R em R, ela é uma função de domínio real. Tá vendo aqui, olha? Valor de x é qualquer número real. Definida por f de x, que é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Simbolizamos o conjunto imagem de f por im de f. Assinale a alternativa que representa corretamente o conjunto imagem de f. Então, já de cara, você pode criar aqui uma expectativa que é a seguinte: como o A é positivo, o meu conjunto imagem vai ser o conjunto de valores de y pertencentes aos reais, tais que o meu y é maior ou igual ao meu y do vértice. Meu y tem que ser maior ou igual a alguma coisa. Então, a gente já está aqui, ó, com a opção de A ou B, tá bom? Vamos calcular qual que seria o y do vértice? Aqui nem tem aquela pilha de, vamos simplificar coeficientes e tal, nada. Aqui não dá para simplificar os coeficientes, então já é direto. Tenho aqui a minha função f de x, que é x ao quadrado menos 6x mais 8. Vou calcular o y do vértice dela. Então, o y do vértice é menos delta dividido por 4a. Meu discriminante, então, é b ao quadrado menos 4ac. Meu discriminante, então, seria b, que é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o valor do c, que é 8. Menos 6 ao quadrado vai dar 36. 4 vezes 8 vai dar 32. 36 menos 32. Meu discriminante, então, tem que ser igual a 4. Com isso, o meu y do vértice, ele é menos o discriminante, que é menos 4, dividido por 4 vezes o valor do a, dividido por 4 vezes 1. Meu y do vértice, então, é menos 4 sobre 4. Meu y do vértice, então, acaba sendo menos 1. O que significa esse menos 1? Bem, tem uma função, o discriminante dela foi positivo, então é uma parábola que corta o eixo x em 2 pontos, passa aqui, olha, no y igual a 8 positivo, então é um gráfico que fica mais ou menos assim. Tenho aqui o y do vértice, que foi menos 1. Meu y do vértice foi menos 1. Então, nesse caso, eu tenho aqui, olha, o meu fundo do poço. Vamos dizer assim, né? O fundo do poço dessa função é em qual número? É no menos 1. O que significa isso? Significa que aqui, apesar do meu conjunto domínio ser o conjunto dos reais, então eu posso colocar o valor de x que eu quiser aqui nessa expressão. Só que não existe valor de x para essa expressão que vai me dar um resultado de y que fique o quê? Menor do que menos 1. Não tem como essa expressão gerar um resultado que seja menor do que menos 1. Então, os possíveis valores de y pertencem ao conjunto formado, né? O conjunto de y são os y reais, tais que esses y reais têm que ser necessariamente maiores ou iguais a 1, que é o que está indicado para a gente aqui, lá na letra A, tá bom? Meu conjunto imagem
é o conjunto dos valores de y que são maiores ou iguais a 1. Não tem como, para essa expressão, eu gerar um resultado de y que fique inferior a menos 1. Acho que eu falei aqui em alguns momentos 1, mas é menos 1, tá bom? Y maior ou igual a menos 1. Beleza? Show de bola, meus queridos. Então, com isso, eu fecho com vocês aqui esse vídeo. Se tiver dúvida ou dificuldade, volte, me acompanhe novamente. Um forte abraço, tudo de bom. Valeu! Maravilha! Fechamos inclusive o conteúdo que estava aí no material de vocês, né? Agora eu vou fazer aqui a gravação da continuação. É uma partezinha de juros simples, muito rapidinha, muito simplesinho, tá bom? E aí eu já vou aproveitar para gravar de uma vez, mesmo não estando aí no material de vocês, tá bom? Então vamos nessa? Rapidinho a gente mata isso aqui, tá? E aí eu encerro a minha aula depois que eu terminar de gravar essa parte aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre os chamados juros comerciais e juros exatos. Muito difícil de pintar em prova, situação envolvendo juros exatos. Mas a gente vai deixar avisado para vocês aqui, tá bom? Aguenta aí um pouquinho, vou só tomar uma água e a gente segue.